Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar com nossas atividades do caderno base da REME, volume 3. Os exercícios de geografia. Nós paramos na página 97. Hoje, página 98. Exercício 11. Mediante os textos apresentados anteriormente, o que há em comum entre a Feira Central e o Parque Estadual Matas do Segredo? O que há em comum entre esses dois textos que nós fizemos a leitura? Parque Estadual Matas do Segredo e nós também temos a Feira Central, né? Então, qual é a diferença? Quem são os personagens, né, dessa história que nós fizemos a leitura? Os japoneses, né? Então, assim, a diferença entre a Feira Central e o Parque Estadual Matas do Segredo são, né, os japoneses que trouxeram essa cultura, né? Então, a colônia japonesa. Exercício 12. Você já visitou algum desses pontos? Você já visitou o Parque Estadual Matas do Segredo ou a Feira Central? Se sim, qual você já visitou? Se não, qual gostaria de visitar? Então, aí é uma opinião sua, uma vontade sua, né? Se você já visitou, qual você já visitou? Qual pontos turísticos de Campo Grande? Né? E se não, quais você gostaria de conhecer, de visitar? Como nas Olimpíadas, nossa cidade e nosso estado apresentam a união entre os povos e nações como uma característica marcante, diferente dos Jogos Olímpicos que duram aproximadamente um mês. As marcas da união entre os povos em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul duram muitos anos, antes mesmo de nosso estado ter sido fundado, né? Vamos lá, os principais componentes culturais de Campo Grande. A música e a culinária são os principais componentes da genética cultural campograndense. Aqui se verifica uma grande diversidade de costumes e tradições, fruto da migração de pessoas que se deslocam entre as cidades, estados e países. A identidade da nossa cidade afirma-se ao sabor da gastronomia, das produções musicais, artesanato indígena, artes plásticas, festas populares e danças. Exercício 13. No texto que nós acabamos de fazer a leitura, né, sobre a palavra migração, no texto que nós acabamos de fazer a leitura, ela se relaciona à mobilidade espacial da população, né? Então, é esse movimento que é feito, a mudança, né? Migrando ou de uma cidade para outra, migrando de um estado para outro ou de um país, né? Vamos supor, veio os japoneses, eles migraram do Japão para o nosso país, Brasil, para a nossa cidade, Campo Grande. Então, é esse movimento, né, essa mobilidade, essa mudança de cidade, estado ou país. Vamos então agora, migração. São aqueles que se deslocam, que trocam de país, de estado, região ou até de domicílio. E migrantes é o processo de troca de país, de estado, região ou de domicílio. Como a professora explicou para vocês anteriormente. Migração, né? Está falando aqui, ó, migração. No nosso texto está dizendo, ó, a música, a cultura, os componentes, genética, cultural, aqui se verifica uma grande diversidade de costumes da migração, migração de pessoas que se deslocam entre as cidades, estados e países. Então, migração é o processo de trocar de país,
de estado, região ou até domicílio. Então, você vai fazer a ligação. Migração é o processo de trocar de país, né? Ou trocar de estado, região ou até domicílio. Trocar, né? Morar, vamos supor, saiu do Japão e veio morar no Brasil. Então, é a migração. Migrantes são aqueles que se deslocam, que trocam de país, de estado, região ou até domicílio. Tá? Eles trocam, eles saem de um lugar e vão para o outro. O texto afirma que a culinária sul-mato-grossense nasceu híbrida. Híbrida, nesse contexto, significa que a culinária do nosso estado e da nossa cidade é composta por elementos de diferentes povos e nações, né? Nações é os países. Em seguida, citam-se alguns gentílicos que indicam a origem desses elementos. Então, vamos lá. Exercício 14. Identifique a referência territorial, que é a localidade de origem dos gentílicos que representam a diversidade da culinária de nossa cidade e são apresentados no quadro abaixo. Então, vamos lá. Os gentílicos. Gentílicos são os africanos ou as africanas, asiáticas ou asiáticos, espanhóis ou espanholas, portugueses ou portuguesas. Então, vamos lá. Gentílicos são as pessoas, né? Africanas para as meninas e africanos para os meninos. Você acha que eles vieram de onde? Qual é a localidade? Qual é a origem? África, né? Então, vocês vão escrever aqui na frente, África. Os povos, né, os gentílicos, asiáticas ou asiáticos, eles vieram de onde? Os espanhóis ou espanholas, qual é a origem deles? Qual é a localidade, o país, né? Portuguesas e portugueses. Então, assim, só pelos gentílicos, né, a forma que eles são chamados, as pessoas que moram nesses lugares, que é a localidade de origem, África, Ásia, Espanha e Portugal. Tá bom? Então, são esses países que vocês vão colocar aqui, a origem, né, dos gentílicos, que são as pessoas que moram nesses lugares. Além das influências dos japoneses e das japonesas, nossa cidade tem fortes influências do povo de outro país. Esse país não é tão longe como o Japão. Ele é vizinho do nosso estado e se chama Paraguai. Vamos conhecer as influências paraguaias que cercam o nosso dia a dia? Vamos para a página 100, tá? Na página 100, nós temos, né, a gastronomia que vieram junto com os migrantes para a nossa cidade, né, os paraguaios. Então, eles utilizam muito, né, o consumo de tereré, chipa e sopa paraguaia. O tereré se toma na guampa, tem que ser gelado, ao contrário do mate gaúcho, servido quente na chaleira. A chipa é um biscoito feito à base de polvilho, ovos e queijo, que é parceiro frequente do café da manhã ou do final da tarde de muitos campograndenses. A sopa paraguaia, basicamente, a sopa paraguaia é um bolo salgado à base de milho, queijo, ovos e cebola, muito consumido no Paraguai e que ganhou nossa cidade e nosso estado. Então, ó, a professora gosta muito de chipa, né? A sopa paraguaia também a professora já comeu, também é maravilhosa. E o tereré a professora não gosta muito. Mas vocês viram que nós usamos dessa cultura, né, do país do Paraguai? Então, essa cultura do tereré, da chipa e da sopa paraguaia são do Paraguai e que nós, né,
aprendemos, a esse costume, né? A utilizar, a comer dessa cultura dos paraguaios. Importante, vale lembrar que, durante a pandemia, as rodas de tereré devem ser evitadas, pois colaboram na transmissão da doença causada pelo coronavírus, a Covid-19. Então, atenção, se você gosta de tomar o famoso tereré, toma cuidado, tá? Não tomem, porque nós estamos nessa pandemia e o tereré é uma guampa, né? Com uma bomba, que é feita uma roda de tereré, então todos consomem dessa mesma bomba, né, que é colocada na boca. Então, tome muito cuidado. Se você gosta, dá uma pausa ou toma sozinho, tá bom? Para se prevenir, se cuidar. O exercício 15. O nome dos costumes culinários de Campo Grande que estão listadas acima e são influências paraguaias. Quais são? O tereré, a chipa e a sopa paraguaia. Então, vocês irão colocar cada um nesse retângulo, a chipa, o tereré e a sopa paraguaia. Está com dúvida de como escrever? Volta no texto, leia e escreva corretamente no exercício 15. Página 101, exercício 16. Leia as informações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falsa. Então, vamos lá. A roda de tereré é um costume que veio lá do Paraguai? Nós acabamos de fazer a leitura que o tereré é um costume que veio do Paraguai. Então, essa questão é verdadeira, é afirmativa. Então, vocês vão colocar a letra V. Deixa eu escrever aqui, ó. Letra V. O tereré é servido quente? Se você tiver alguma dúvida, pode voltar lá no texto. A chipa é um biscoito de polvilho, ovos e queijo? A chipa é sempre servida no jantar de todo campograndense? E a sopa paraguaia é, na verdade, um bolo salgado? Então, para responder o exercício 16, vocês terão que voltar lá no texto. Ó, nesse texto sobre a gastronomia que veio, né, essa cultura que nós utilizamos que veio do Paraguai. Então, você vai fazer a leitura, voltar na questão e verificar se é verdade ou não. Lembrando que se for verdadeiro, você vai usar a letra V. Se for falso, por exemplo, o tereré ele é servido quente? Não, ele é gelado. Então, essa questão é falsa. Então, você coloca o F. Bom? Não é só na culinária que recebemos influência do Paraguai. Veja no texto abaixo em qual outro segmento da cultura encontramos traços marcantes desse país. A música, por exemplo. Mesmo não tendo destaque na grande mídia, a música do Paraguai influenciou os nossos compositores regionais. Artistas como Paulo Simões, Geraldo Roca, Geraldo Espíndola e Almir Sater, com guaranias, polcas e chamamés. Misturam o guarani com o português e utilizam fatos da história como inspiração. Daí a frequência em suas letras sobre a fronteira em que o Brasil foi Paraguai. A influência por esta trupe surge a polka rock, levando ao extremo a fusão dos ritmos paraguaios com ska, reggae, funk, blues e rock and roll. Então, nós temos a mistura, né, dessas bandas, desses ritmos, né, na nossa música. Na página 12, está falando assim: você sabia que o Paraguai tem uma língua indígena como idioma oficial junto com o espanhol? Andando pelas ruas da capital paraguaia, Assunção, é possível perceber o Guarani em todo lugar.
está nas placas, nas embalagens dos produtos e nas conversas. Na feira, dá para conhecer muitas palavras e expressões da língua indígena. Nas escolas, o ensino do Guarani e do espanhol é obrigatório. No serviço público, se oferece atendimento bilíngue. Por que bilíngue? Bilingue porque eles têm duas línguas, né? Que é a língua indígena, o Guarani, e o espanhol. Então, todos os alunos que estudam no Paraguai, né, em Assunção, eles aprendem a língua Guarani e o espanhol. Todas as escolas. É obrigatório. Exercício 17. O texto apresenta 3 ritmos musicais típicos do Paraguai e que são muito usados pelos artistas de nossa cidade e de nosso estado. Na lista abaixo, identifique-os e pinte-os. Então, vamos lá. Vocês peguem um lápis, a cor que vocês preferirem. No texto, está falando sobre a guarânia? Se estiver falando, você pinta ela, tá? Vai colocar amarelo. Rock, nós temos também axé, pagode, funk, chamamé, tango, polca e flamengo. Então, vamos voltar no texto, música, e vamos observar, ó, o ritmo paraguaio. Nós temos reggae, funk, blues, rock and roll, o que mais? Guarânia, polca e chamamé. Então, nós vamos colocar na nossa atividade o ritmo polca, guarânias, chamamé. Então, tudo você tem que voltar no texto para poder responder as questões. Então, nós temos mais 2 para procurar. Aí é com vocês. Outro costume que vem do Paraguai é o sapucaí. A palavra quer dizer grito em Guarani e são aqueles urros que se dá quando começa uma música agitada. Em MS, bastam os primeiros acordes de uma polca paraguaia para alguém puxar os gritos. Os paraguaios usavam o sapucaí também como sinais da lida do gado. Em Assunção, disse que o sapucaí vem de antes, quando os índios guaranis partiam para as batalhas, o que os soldados paraguaios também faziam nas sangrentas batalhas que tiveram com brasileiros, uruguaios e argentinos na Guerra do Paraguai. Então, é um grito, né? Sapucaí é como se fosse um grito de guerra, que hoje está muito vivo na nossa cultura musical, né? Das polcas paraguaias. Página 103, perdão. O que significa a palavra sapucaí na língua guarani? Com as suas palavras, o que significa? Se tiver dúvida, volta no texto e faça a leitura novamente, tá bom? Vamos finalizar então a aula com o exercício 19 na página 13. Marque um X às alternativas que indicam os momentos em que são ou foram usados o sapucaí. O sapucaí, começo de uma música antiga, soldados paraguaios na Guerra do Paraguai, na lida com o gado, quando os índios guaranis partiam para as batalhas. Então, lá no nosso texto, ó, vamos ter que voltar no texto. Vamos ler novamente. Outro costume que vem do Paraguai é o sapucaí. A palavra quer dizer grito em guarani e são aqueles urros que se dá quando começa uma música agitada. Em MS, bastam os primeiros acordes de uma polca paraguaia para alguém puxar os gritos. Os paraguaios usavam o sapucaí também como sinais na lida do gado. Olha só, com a lida do gado. Em Assunção, disse que o sapucaí vem de antes, quando os índios guaranis partiam para as batalhas. Ó, nós temos mais uma aqui, ó, quando os índios partiam para a batalha.
que os soldados paraguaios também faziam nas sangrentas batalhas que tiveram com os brasileiros, uruguaios e argentinos na Guerra do Paraguai. Então, aqui nós também temos, eles faziam, né, como se fosse um grito de guerra quando teve a Guerra do Paraguai. Então, nós observando aqui, vamos lá no exercício 19 e vamos marcar um X. É um começo de uma música agitada? Soldados paraguaios na Guerra do Paraguai? Sim. Na lida do gado? Sim. Quando os índios guaranis partiam para as batalhas? Sim. Então, vocês irão fazer um X em cada uma das alternativas corretas. Então, nós finalizamos as nossas atividades com o exercício 19. A professora achou importante trazer para vocês uma música e um vídeo falando um pouco sobre a Sapucaí, que é o grito, né, que tem sempre quando começa uma polca paraguaia, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer coisa, nós estamos à disposição para ajudar vocês. Me acompanha. Hoje eu venho até aqui falar um pouco sobre a polca paraguaia. Espero que vocês gostem. Polca paraguaia, também chamada de dança paraguaia, do espanhol dança paraguaia, é um estilo musical criado no Paraguai no século XIX. A polca paraguaia tem suas principais derivações, guaranha e chamamé. São gêneros musicais que representam importantes aspectos da identidade cultural, não apenas do próprio Paraguai, mas também das regiões norte da Argentina e centro-sul do estado brasileiro, do Mato Grosso do Sul. No Brasil, a assimilação das configurações musicais desses gêneros encontra-se em processo de transformação, apontando para o surgimento de um gênero híbrido, que o músico brasileiro por vezes chama de rasgueado. Componentes estruturais mais próximos dos modelos originais podem ser ainda encontrados no trabalho de músicos e intérpretes paraguaios.